Uma boa noite a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos nesta casa de oração. É sempre com muita alegria aos nossos corações e principalmente ao meu, estar junto de vocês aqui nesta casa, numa noite fria, gelada, mas com os nossos corações sempre aquecidos nesse caminhar do aprendizado, sobre essa égide desses benfeitores amigos, que aqui se encontram, sobre as lições de Jesus, para que possamos internalizar, trazer as reflexões, mas sobretudo vivenciar. Conta-se um sábio, certa vez, que foi visitar um parente numa cidade distante. Era a primeira vez que ele foi e chegava nessa cidade, nesse pequeno vilarejo. E logo na entrada ele observou que tinha um cemitério. Esses cemitérios simples, pequenos, que a gente encontra quando vamos nos interiores por aí, né? Sem muros, sem qualquer grandes formalidades, apenas aquele conjunto de lápides amontoadas, mostrando ao homem a brevidade da vida. Mas algo lhe chamou muito a atenção daquele sábio. Nas lápides, além do nome descrito, também se encontrava assim embaixo: fulano de tal, 2 anos. Fulano de tal, 4 anos. Ciclano, 1 ano e meio. Outro fulano, 4 anos e meio. Então, ele começou a ficar muito comovido com essa situação e perguntou para o seu parente, que estava ali recebendo: ora, mas nessa cidade só morrem crianças? E o anfitrião respondeu calmamente: há velhos, há jovens, há pessoas de meia idade, ou seja, todos os tipos de pessoas estavam enterradas ali. Então, por que só se tem essas datas descritas nessas lápides? Porque ali a gente só conta os dias efetivamente vividos por essas pessoas. Somente os dias que ela de fato viveu. Com essa história, meus irmãos, nós espíritas, iluminados pelo conhecimento da imortalidade da alma, da evolução espiritual infinita, pensamos: quem de fato está morto? Quem de fato está vivo? Será que viver é estar de posse de um corpo físico? Será que viver é ter passado pela experiência de um nascimento? Ou a vida é muito mais que isso? Na carta de Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo descreve, às vezes nas cartas de Paulo, nós temos os relâmpagos da luz divina do Cristo, vindas diretamente dessa grande esfera. Paulo, sempre muito emotivo, apaixonado pela divulgação do Evangelho, em alguns momentos, Paulo se torna a própria voz do Cristo, que traz junto a essas cartas. Mas também, essas mensagens que ele traz, seria para toda a humanidade, para gerações futuras. E ele escreve aos Efésios: desperta, ó, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Quando eu durmo, quando eu me deito, talvez você pudesse agora olhar nos olhos do seu benfeitor amigo, aquele anjo espiritual ou anjo da guarda, como queiram. Você terá a oportunidade de fazê-lo na sua desencarnação uma pergunta a ele: eu me encontrei com vocês todas as vezes que eu dormi? Será que eu me encontrei contigo todas as vezes em que eu fui dormir? E ele dirá: talvez, nem todas as noites, mas todas as vezes que você encontrou-se comigo, você acordou. Você dormia quando voltava do sono. Porque no sono físico, meus irmãos, muitos de nós, amparados pela misericórdia divina,
em seguida um curso de orientação das esferas superiores, somos levados a ambientes espirituais de eternos aprendizados, de diálogos, de conciliações, de reconciliações, por breves minutos. Experimentamos um pouco dessa luz divina, dessa nossa verdadeira morada, desse nosso verdadeiro lar. E nesse momento, os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, sentem que, embora sejam minutos rápidos e breves, de pequenas experiências e aprendizados, é naquele momento que nós estamos verdadeiramente acordados, despertos, de pé. Então, para a tristeza deles, quando regressamos ao corpo e abrimos os nossos olhos pela manhã, voltamos a dormir. Retornamos a um sono profundo, porque nós não pensamos nos símbolos do Evangelho, das lições que o Cristo nos traz, dessa toda simbologia que o Evangelho nos apresenta. O Evangelho é tão simples que é difícil de compreendê-lo. Porque as coisas mais difíceis de compreender são as mais simples, as mais singelas. Portanto, Deus esconde a sua sabedoria na simplicidade e os olhos merecedores enxergarão, os ouvidos dignos ouvirão essas lições. Aqui no Evangelho, nós temos um grandioso símbolo, muitas vezes deturpados por nós mesmos, ou até mesmo por interpretações errôneas de qualquer tipo e segmento religioso. As traduções literárias da própria Bíblia, ou do nosso próprio Evangelho do Novo Testamento, quando encontramos a palavra morte. Imaginamos logo nessa nossa visão tão restrita desse fato biológico que todos nós passarão, mas também sobre o conceito dessa ação do corpo orgânico, e muitas vezes ingênuas de nós encarnados, que a verdadeira morte é o desgaste do falecimento do corpo orgânico. Nós só entendemos que a morte é um desacréscimo das falências deste corpo que um dia há de padecer. Quando há um gênero muito mais temível da morte, a morte que amedronta até mesmo os espíritos superiores. É sobre essa morte que o Evangelho fala, de todo modo, de tão especial. E que morte seria essa? Muitos de nós abrem as páginas e se espantam quando Jesus, certa vez, chamado por aquela família muito especial e tão querida, que morava num vilarejo chamado Betânia, muito próximo de Jerusalém. Jesus, toda vez que visitava aquela cidade, tanto na ida quanto na volta, ele ficava ali para descansar, repousando. Era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Uma família, portanto, que para ele era muito mais do que especial. Porém, certa vez, Jesus foi chamado intensamente, desesperadamente, por Maria e Marta, porque o seu irmão Lázaro havia morrido. Jesus não deixa de fazer o que estava fazendo, continuou a trabalhar naquele dia, evangelizando, atendendo, trazendo conforto, o alívio para aqueles que estavam à procura dele. No final de sua tarefa, Jesus então vai até Betânia. E lá, quando chega, Maria e Marta dizem: ó, mestre, tarde demais, Lázaro está morto. Naquela época de Jesus, as pessoas, quando morriam, elas eram enterradas em cavernas, e tapadas com uma pedra. Então Jesus, sabendo da notícia,
chora. E aí nós imaginamos em que as lágrimas de Jesus descrevem a experiência que Lázaro teve em vida. Muitos de nós, ingenuamente, acreditam que Jesus chora somente por Lázaro, naquele momento de dor. Para os olhos da morte física, estava no linear da sua passagem. Ou seja, acreditamos que Jesus chorava porque Lázaro olhava para a morte. E aí, meus irmãos, no entanto, quando Jesus chama Lázaro de volta à vida, nós compreendemos essa passagem. Porque naquele momento, Jesus chorava pela humanidade inteira, porque ninguém ajuda efetivamente sem compaixão. É impossível se doar pela misericórdia se nós nos colocarmos no papel dessa misericórdia. Quando nós, meus irmãos, temos a oportunidade de trazer, seja para qual for a instituição, uma peça de roupa, um conforto, um cobertor, um alimento, que quando nós fizemos esse ato, que acreditamos que seja um ato de caridade, não é para desocupar os nossos guarda-roupas, não é para dar espaço para uma roupa nova. Nós acreditamos que aquela peça de roupa doada, aquele cobertor, possa ser muito bem aproveitado para esse irmão ou irmã que necessita naquele momento. Quando doamos um pacote de comida, seja qual for, ou uma cesta básica, nós acreditamos que naquele momento vamos sanar a dor da fome daquele irmão. Nós vamos tirar pelo menos um pouco daquele desespero sobre aquela condição subhumana. É sobre essa condição que Jesus nos mostra nessa passagem. E a misericórdia de Jesus é ilimitável, muito grande, sem saber com que a gente não consegue mensurar por essa condição. Tão grande que ele desce das suas esferas resplandecentes para conviver junto conosco dentro das nossas misérias. Mas não nos enganamos, meus irmãos. Se nós olharmos para as criaturas, nós nos iludimos com as suas aparências. Jesus enxerga-nos com mais profundidade. Ele não nos vê superficialmente. Nós olhamos para os nossos maridos, para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos amigos, sempre enxergando o quê? Os defeitos, os vícios. Esquecidos de que todos os vícios e todos esses defeitos serão sugados pela esponja do esquecimento. Não há um defeito sequer, meus irmãos, que vá sobreviver em nós. Nem vícios, nada. Porque fomos criados para sermos perfectíveis, perfeitos. O nosso destino é a pureza espiritual. Portanto, quando focamos nos defeitos dos outros, nos vícios dos outros, nós estamos focando numa questão temporária, abrindo mão do eterno, porque só as virtudes são eternas. A construção e a vivência dessas virtudes é que realmente é a nossa bagagem mais rica que podemos adquirir. É sobre essas conquistas, é sobre esse trabalho que Jesus vem nos mostrar sobre a sua lição. É a única parte que nos transforma e é imutável em busca das nossas virtudes, da construção dela. E por isso que muitos estranham quando Jesus olha para o Púlpito Lentos, lá no romance psicografado por Francisco Cândido Xavier há 2000 anos. Você vê Púlpito Lentos, eu vejo Púlpito Lentos, eu vejo o senador, eu também, mas Jesus já vê Emmanuel, o mentor espiritual do Francisco Cândido Xavier.
Encontras agora, e aí ele fala para púlpitos naquele momento em que ele encontra Jesus. Encontras agora um ponto de referência em vossa vida. Um ponto de regeneração para toda a sua vida. Imaginemos nós, Jesus na nossa frente, falando exatamente essa mesma frase. Assim ele fez com Púlpito Lentos, que nós conhecemos como Emmanuel hoje. Então, no teu querer, e aí Jesus repete, no teu querer, siga-me agora ou daqui a milênios. Imaginemos nós a resposta de Púlpito Lentos. Qual será o que ele respondeu? Não. Púlpito Lentos escolheu a segunda opção. Não pelo agora do Cristo, mas pelo milênio dos homens. Jesus, portanto, não condena, mas chora. Chora como se estivesse na frente de Lázaro naquele momento. Como se Lázaro representasse a humanidade naquele exato momento. Toda a humanidade encarnada que dorme num profundo sono. Uma humanidade que dorme quando encarna, para acordar quando desencarna. Porque enquanto encarnados, apegamos-nos o que é transitório, apega-se o que é ferramenta. Não que nós não devemos condenar qualquer bem ou instrumento que o mundo nos oferece. Às vezes nos dá a impressão de que toda vez que falamos sobre a conquista do progresso, a condição de ter uma condição econômica melhor, o Espiritismo é contra. Não, pelo contrário. Nós precisamos entender que essas condições de bem-estar, de uma qualidade de vida, são ferramentas que o Pai Maior nos dá. Mas existe um objetivo para isso aconteça. Que essas ferramentas sejam utilizadas para fazer o bem para nós e para os outros. Afinal de contas, nós estamos aqui nesse plano encarnados para nos melhorarmos. Somos espíritos imperfeitos nesse momento. Portanto, necessitamos dessas ferramentas. Mas o que acontece conosco? Nós damos valor ao temporário e não ao eterno. Tudo que o Criador coloca em nossas mãos, palpáveis, é sempre com a intenção de que nós utilizemos aquele recurso para lapidar as nossas almas, para melhorar cada vez mais. Portanto, nós confundimos esse instrumento com finalidade. Ninguém encarnou no mundo, meus irmãos, para construir um patrimônio físico, mas terá que devolver. Todos encarnam e, por vezes, recebem as bênçãos de um patrimônio para construir, com esse patrimônio, o progresso social aonde nós vivemos, ajudando ao desenvolvimento daquela comunidade, auxiliando aos irmãos no emprego melhor. São recursos que é nos dado pelo Pai, sempre com o intuito de nos melhorar e ao que está ao nosso redor. No entanto, nos desviamos dessa finalidade divina. Nós nos apegamos no transitório e não ao formal. Abençoadas, às vezes, quando um corpo saudável, entramos no processo de um culto exagerado, físico. Quando damos valor ao corpo e esquecemos da sua função, da sua finalidade divina, que é o caminho para o espiritual. Quando exageramos em nossas condições materiais, nos desviamos das condições divinas. E aí nós exploramos esse corpo, que deveria ser um instrumento bem cuidado, afinado, aquilo que deveria ser representado como zelo, se transforma em obsessão. Vira uma doença. Venda-se assim os nossos olhos, indefinitivamente. Afinal de contas,
todos nós entregaremos os nossos corpos para a desintegração. Os nossos corpos orgânicos um dia se irão desintegrar, vão se decompor. A morte física, portanto, funciona como um grande julgamento de nossas vidas. A sabedoria de Deus localiza-se no berço da semente, ou seja, nós nascemos de uma maneira altamente simbólica do ponto de vista espiritual, sem nada, absolutamente nada. Nós simplesmente viemos sem condição alguma. Nós somos a única espécie que necessitamos de cuidados para nos mantermos encarnados, e à medida em que a vida avança, tanto na infância quanto na juventude, para a maturidade e da maturidade para o inverno da experiência, a providência divina vai acrescentando ferramentas, recurso em nossas mãos, tirando outros, acrescentando outros, até que na grande audiência de nossas vidas, no nosso grande julgamento, nós entregamos tudo. Tudo mesmo. Nós espíritas, nós não exercitamos ainda em nossos corações, em nossos pensamentos, para esse grave momento de nossa existência, em que temos que entregar o corpo, entregar o cargo, entregar o salário, entregar as nossas famílias, entregar os nossos bens, entregar tudo que é exterior, para recolher somente aquilo que as mãos físicas não são mais capazes de carregar. É o juízo, é a ferição, é onde a espiritualidade superior que dirige a nossa evolução espiritual delibera sobre o aproveitamento das concessões. Aproveitamento e concessão. Porque não pode aquele que desprezou amplas oportunidades voltar numa nova existência, recebendo dos mesmos recursos que desprezou. Aqueles que desprezaram o lar, a família, voltam na sua nova existência, muitas vezes, órfãos ou impossibilitados de uma relação afetiva mais duradoura. Para aqueles que a solidão aprendam a valorizar exatamente as dádivas de uma nova família. Vamos encontrar também aqueles que receberam vastos recursos materiais, chegando no mundo numa total carência. Para, através da carência, que agora existente e convivendo, possam apreciar e possam agir como dignidade. Quando numa nova existência for novamente, estiver possuidora de patrimônios físicos, consiga ajudar a si e ao próximo. E assim que nós vamos encontrando aqueles que eram saudáveis, fortes, que se arruinaram na sua saúde física através de hábitos errados, alimentos e bebidas, volta numa nova existência, com um organismo frágil que lhe causa muito sofrimento, delimitações e muitas privações, para que saiba valorizar esse templo que é o seu corpo físico e saiba construir uma estrada real rumo à espiritualidade. E assim, meus irmãos, que nós temos caminhado ao longo de várias existências, provando água e fogo. O mais triste de tudo isso é que vem pobre numa vida, rico em outra, pobre na outra, mas sempre errando. Porque enquanto na escassez nós entregamos a tão lamentável reclamação, que não sabemos valorizar o pouco que temos. E fazemos do nosso pouco que temos ainda monetizando o tempo.
Tudo precisa ter valor quando viemos nessa escassez. E quando numa nova existência recebemos bens materiais, se utilizamos desses recursos para escravizar consciências, para chantagear coração, se utilizamos desses recursos financeiros como instrumento de poder, de domínio. E desta forma, meus irmãos, nós vamos nos escravizando. E aí Paulo, nessa carta de Efésios, grita para nós esta frase: desperta, ó tu que dormes. Desperta e entenda que nós somos seres imortais e que essa breve existência nesse corpo e nessa terra é para que nos experiencie as dádivas divinas, mas que aprenda, sobretudo, a termos conosco as lições e exercitando. Não basta estarmos aqui tendo essa reflexão se nós não vivenciamos lá fora, se nós não trazemos conosco esse despertar. Meus irmãos, o tempo urge. Muitas vezes aqui, nessa plenária, vários irmãos já disseram, e a gente repete que estamos nesse momento transitório tão importante, na nossa melhor reencarnação, onde o Cristo nos chama o dia inteiro, o tempo todo: vem comigo, me segue. Onde ligamos as nossas televisões, as barbáries acontecendo, as nossas telas apresentando vídeos de extrema comoção, mas que trazem para nós a nossa responsabilidade, que nos chamam para as nossas responsabilidades, das nossas crianças e dos nossos jovens. Desperta, ó tu que dormes. E assim, meus irmãos, para que a gente possa finalizar essa nossa reflexão dessa noite, que possamos sair com os nossos corações mais envolvidos ao Cristo, a nós e sobre as nossas responsabilidades, eu gostaria de trazer uma mensagem de Emmanuel, que foi muito citado aqui, do livro Fonte Viva, aonde ele diz o seguinte: é perecível que chores sobre os agrilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Que isso sirva, meus irmãos, de lição e alento para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guie, e mais uma vez, muito obrigado, que assim seja.